Essas são duas das primeiras fotos que eu tirei quando eu decidi, uns 18 anos atrás, a focar as religiões mediúnicas no Brasil. Então, esse acho que foi o primeiro dia, assim, eu pensei, estudar essas religiões. Eu já tinha ido para o catecismo e eu comecei aqui, literalmente, por fora. Eu nunca tinha entrado num ritual de Umbanda e tirei essas fotos sem conhecer o que tinha no outro lado daquela cerca, dentro daquele prédio. Então, isso já introduz a pergunta dessa apresentação, que seria uma pergunta metodológica. Como é que eu vou entender essa coisa tão diferente, não somente daquilo da minha experiência, mas mais decisivamente, mais importantemente, diferente do quadro pedagógico da minha formação num doutorado de ciência da religião. Porque essa é a história de um derretimento de todo um aparato conceitual que foi me dado no doutorado. O descobrimento que quase tudo que eu aprendi era inútil, precisava ser reformado nesse encontro com as religiões populares do Brasil, e mais especificamente da Umbanda. Então, o que é que eu estava fazendo aqui? Um dia, essas fotos são de outro projeto de pesquisa, aliás, bem interessante, uma pesquisa que eu fiz junto com o pessoal de Minas sobre terreiros multirreligiosos. Então, todos os terreiros tinham candomblé, geralmente candomblé Angola, e Umbanda, às vezes também Quimbanda, em Montes Claros, ou também Reinado com Gado, em BH. Então, essa foi com a Cristina Borges, da Unimonte, que é professora da Ciências da Religião, e umbandista. E o Alexandre Keitel, que era médium kardecista, agora é médium umbandista e PhD em Ciência da Religião. E o Guaraci dos Santos, que está completando PhD em Ciência da Religião, é psicólogo, como o Alexandre também, mas também é o pai de santo de um terreiro que começou na década de 30 em BH, que tem candomblé Angola, Umbanda e Reinado. Então, as fotos são de lá. Um dia, em 2005, um amigo falou para mim, eu vou num candomblé, quer vir comigo? Falei, eu quero ir no candomblé, sim. Umbanda eu conhecia, kardecismo eu conhecia, vamos no candomblé. A gente foi para Poste de Caldas, estado de Minas, já é outra cultura religiosa. Chegamos no candomblé, entramos lá, 2/3 da sala eram as cadeiras da assistência. Eu pensei, não é bem o que eu imaginava aqui no candomblé. Eu tinha visto candomblé só na Bahia, candomblé de turismo. Então, eu nunca tinha visto assim, um ritual mesmo de candomblé. Daí começaram a entrar os médiums, todos de capa preta, fumando charuto, e todas as médiums vestidos de vermelho, pomba-giros e exus. Isso não é o candomblé. Daí eu paguei R$ 25 para falar com Exu Sete Caveiras, com um assentamento lindo do lado dele. Pensei, isso é Quimbanda. Aí surgiu essa pergunta. Como é que eu vou entender esse fato que, do ponto de vista do cientista da religião, eu entendo melhor essa religião do que essa pessoa que frequenta aqui. Afinal de contas, ela nem sabe o nome da religião que ela está frequentando. Essa pergunta é prepotente e, obviamente, não está no caminho certo. Mas é o que vem para minha cabeça. Daí eu pensei, eu vou ter que entender isso, que de fato é outra religião. Essa foto é do mesmo lugar que essa daqui. Você vê o altar de Umbanda, ritual de candomblé, na frente da casa, ritual de Quimbanda, lá em Montes Claros. Então, todos esses tipos de fenômenos começam a bagunçar a ideia. O que é uma religião? O que é ser membro de uma religião? O que é o papel da doutrina na religião? E tudo que eu aprendi começou a derreter. Assim. Então, eu fui primeiro para a minha disciplina. O que a ciência da religião me dá para entender essa perspectiva dessa mulher que
é católica, mas que vai regularmente na quimbanda, que na cabeça dela é candomblé. Então, é que tem membro e tem membro. Então, a experiência de uma pessoa que quer ser médium, de fazer parte tipo da cambonagem na Umbanda, depois se tornar médium, trabalhar sua mediunidade, essa pessoa busca outra coisa de uma pessoa que vai na assistência, que quer resolver um problema. E claro que tem meio termo, pessoa que vai de um para o outro. Então, a ciência da religião me dá esse quadro de pensar tipos de afiliação religiosa, quem enfatiza mais doutrina ou ritual. Mas tudo isso explica o posicionamento dela, mas não explica como os meus conceitos estavam atrapalhados. Então, a ciência da religião não me fornecia um vocabulário para refletir e interrogar meu próprio posicionamento. Daí, felizmente, eu já tinha graduação e pós-graduação em filosofia, eu achei mais útil. Comecei a usar a filosofia para interrogar as pressupostas disciplinares da ciência da religião. E o que eu percebi é que eu tinha uma ideia que entender é criar um modelo na cabeça que corresponde com a realidade do fenômeno. E ela não tinha essa correspondência porque ela nem sabia o nome da religião. Mas eu tinha essa correspondência porque eu tinha lido bastante. Mas daí eu percebi essa metáfora do conhecimento é baseada numa ideia já bastante criticada na filosofia. Então a gente pode pensar em dois conceitos da verdade. Um conceito da verdade é eu falo a verdade quando a imagem na minha cabeça corresponde com a realidade. Isso é a verdade. Está nevando lá fora? Aqui não. Na minha cidade está. Então, a realidade é diferente. Né? Está nevando aqui, é falso aqui, mas é verdade em Calgary nesse momento. Ou deve estar, nem vou olhar aqui, eu tenho horror dessa coisa branca. Mas, aí, essa é uma ideia da verdade. Mas essa ideia não alcança a experiência de uma pessoa na existência num banda. Essa pessoa, a verdade é o que funciona. Isso é outro conceito, mais pragmático da verdade. Então, eu comecei por aí. Isso vai ser um relatório de uma parte, de uma trajetória, para desenvolver essa distinção. Logo, eu percebi que eu não poderia usar a distinção nítida entre dados e teoria, ou entre teoria e metodologia, ou entre teoria e metateoria. Quer dizer, sem entrar nos detalhes, que cada mudança na conceitualização tem impactos em todo o quadro da pesquisa. Se eu repensar um conceito de bem básico, do que eu estou fazendo aqui, isso já bagunça o meu conceito do que é que eu estou estudando e quais são os meus métodos. Então, mudar essa peça no tabuleiro mexe com todas as peças no tabuleiro. Então, afinal de contas, essa filosofia me deu um projeto metateórico, mas acabou redefinindo o que eu estava fazendo no trabalho de campo. E esse é, tipo, o tema da apresentação. Eu não vou ler, tem 3 slides aqui de vermelho e verde, mas se alguém tiver uma pergunta querendo esclarecer algum desses conceitos, joga aí, eu esclareço. Mas de vermelho é basicamente uma diagnose do estado atual da ciência da religião, que faz demais essas coisas em vermelho e ignora as coisas em verde. Não, totalmente óbvio, mas tem um viés. Sobre o conceito de salvação. É muito comum. Se transformou esse conceito para religiões brasileiras. Exatamente. O primeiro passo é pegar do Max Weber a salvação de outro mundo e salvação neste mundo. Mas não chega lá. Mas se a gente inverter, começar com a ideia de cura, começar do outro lado, começa a fazer mais sentido.
Essa é a jogada que eu estou descobrindo, que em vez de... A meta não seria fazer um equilíbrio um pouco melhor entre essas duas opções. A meta é jogar do outro lado e ver como é que fica daquele lado. Isso resolve um monte de problemas na discussão disciplinar. Então, eu descobri na Umbanda que não existe a Umbanda. Tem tanta coisa misturada, diferente. É, é nova era, é esotérica, não, é africana, é raiz africana. Não tem nada a ver com a África. E na cidade onde eu faço trabalho de campo, tem uma menina que morreu de intoxicação alimentar numa festa de aniversário. Que dó. Mas talvez seja porque essa história é tão trágica que o espírito dessa menina aparece em terro de Umbanda, trabalha com benzedeira e aparece em centro kardecista na cidade. Então, como é que você faz? Onde o corpo dela jaz no cemitério virou um destino de peregrinos que querem a cura. Inclusive, eu devo para ela uma boneca, quando saiu meu livro sobre o Brasil. Então, o que é isso? Qual que é a religião? Então, essas ideias que eram centrais no meu PhD, doutrina, definição essencial do que seja a religião, e a coisa popular é uma variação que a gente pode ignorar, porque isso que é cristianismo, esquece o popular, que é, alguns especialistas vão... Não, eu comecei a ver do outro lado. Tanto faz que é a doutrina, vamos começar com o ritual do povo e ver aonde a gente consegue desse ponto de vista. Então, aqui em termos metodológicos, em termos de teoria e metateoria. A palavra émico quer dizer por dentro de uma cultura. Ético é um conceito por fora. Obviamente, essa distinção é relativa. A gente estava conversando sobre um café agora, porque que na ciência da religião não tem essa abertura que a antropologia tem para um estudioso fazer parte da religião, fazer a cabeça no candomblé. A ciência da religião fica assim. Por quê? Porque se define contra a teologia. Teólogo, não, a gente não é teólogo. Não. Teólogo é quem é cristão e estuda sua religião. Esquece isso. A gente é cientista da religião, não é teologia. Fica longe. Mas esse preconceito atrapalha o estudo. Então, esses, alguns dos no de cima, sentado, é o Guaraci, colega de pesquisa, amigo e pai de santo. Então, eu comecei a pensar o seguinte: na ciência da religião, talvez o conceito de como definir a palavra religião, a maneira mais útil de definir religião, é um conceito de semelhança familiar, que vem do Wittgenstein, desenvolvido por um antropólogo, Benson Saylor. Tipo, como é que a gente vai definir a palavra jogo? Alguns usam bola, outros não. Alguns têm juiz, outros não. Alguns têm regras fixas, outros informais. Alguns têm um ganhador, outros não, é só pela diversão. Então você não vai achar nenhuma característica que é presente em todos os tipos de jogo. Mas se faz uma lista enorme de características do jogo, um jogo vai ser aquela coisa que tem um monte dessas características. Pode brigar, tem que ter mais, tem que ter menos. Então, na religião, marxismo é uma religião, bate várias coisas da lista de religião, mas nem tanto assim. Esporte é uma religião?
Talvez seja o exemplo primário da efervência coletiva do Durkheim, que é essencial para uma religião. Então, aquela está forte, mas não tem tantas características de religião. Então, essa maneira de definir a religião é muito espalhado na ciência da religião, mas tem que começar com o seu prototipo, o primeiro exemplo de uma religião. Afinal de contas, se você começar com um supermercado para definir a religião, sua definição vai ser um pouco esquisita. Mas como é que se faz isso? Para definir a religião, você tem que primeiro escolher uma religião. Senão, como é que você vai gerar a sua lista de características? E o problema é que escolhi do cristianismo para gerar as características. Então, minha proposta teórica, já faz muitos anos, eu escolho as religiões afro-brasileiras. Então, são prototipicamente religiosas. E vamos ver se o cristianismo cabe nessa definição de religião. Acaba sendo uma coisa meio marginal, fora religiosa popular. Eu gostei dessa invertida, porque o hibridismo, a cura, a variabilidade, a flexibilidade de afiliação, todas essas coisas tão importantes para as religiões do mundo e tão difíceis de explicar dentro de um quadro cristão, fazem todo sentido. Inclusive, a gente volta para analisar o cristianismo com olhares, eu acho, mais efetivos. Me veio na cabeça essa frase assim, que a primeira frase do livro famoso do Rorty, a Filosofia e o Espelho da Natureza. E eu reli o livro e pensei, isso, eu estou talvez inspirado por esse livro. Repensar as metáforas básicas é repensar tudo. Então, qual que é a metáfora básica que preciso repensar? Bem, é a visualidade. Se a verdade é uma correspondência entre uma imagem na minha cabeça e o mundo, a metáfora é visão. Eu vejo e na minha cabeça tem uma imagem do que eu vejo. E essa correspondência é a base de muita da epistemologia filosófica, de muitos problemas com a epistemologia filosófica. Essa ideia do visual ser a metáfora básica do conhecimento e da verdade. Então, eu vim de outro lado, eu comecei com a crítica da representação no teoria pós-colonial. Homi Bhabha aponta bem, ele fala da representação colonial. Ele aponta muito bem que essa metáfora da visualidade é uma metáfora da objetivação. Essa coisa fixa tem uma representação aqui dentro. Mas cadê o dinamismo? É do lado de quem representa, muitas vezes. Só que eu achei errado quando ele fala da representação colonial como o problema forte do colonialismo. Claro, a representação colonial é um caso extremo, mas tem algum problema embutido na representação em si, seja colonial ou não. Outro pensador do teoria pós-colonial, Timothy Mitchell, fez essa análise. A representação é mais característica da modernidade ocidental, não de todas as modernidades. Então, é o problema dessa ideia que conhecer o outro é ver o outro. Cria uma coisa muito estática. Mas eu queria ir mais longe. Aliás, eu comecei já mais longe, que eu comecei com Rorty, que fala que o problema é o conceito do conhecimento em si tem um problema básico. A gente tem que repensar a definição do que é falar a verdade, do que é ter conhecimento, do que é interpretar o outro. E ele fala explicitamente que essas metáforas criam conceitos do conhecimento relativos a certos contextos culturais e históricos.
Quer dizer, se você está em outro século, pode repensar o conhecimento. A gente pode ver outras culturas e achar que um outro modelo de conhecimento é mais adequado. Então, isso já é a abertura. Mas aonde ir com isso? Aí a frase dele, to transcendentalize epistemology. Transcendentalizar a epistemologia. Mas como é que a epistemologia já é transcendental? O que é essa transcendência? A gente tem que olhar mais de perto isso. Isso porque exatamente, se eu estou com um modelo de ciência da religião baseado no cristianismo, que é o modelo da transcendência absoluta, Deus lá, a gente aqui embaixo, esse eu achei que na epistemologia a gente tem que fugir da transcendência, eu já estou começando a achar que achar uma maneira de pensar o conhecimento com um conceito mais imanente, o conhecimento da verdade, da interpretação, isso vai me servir muito bem nessa crítica da transcendência religiosa. Eu estou na pista certa, mas onde é que eu vou com isso? Daí eu encontrei eu fui atrás desse meu colega, porque eu sabia que ele trabalhava filosofia da linguagem. Eu encontrei ele na escada, por acaso, na minha escola, que era uma escola metodista, depois Igreja do Canadá, e do lado do quadro com a cara de Jesus, eu encontrei ele na escada e falei, está vendo esse livro? Está usando as ideias do Davidson para criticar a ciência da religião. Vamos escrever uma resenha junto desse livro? E começou aí. Agora a gente já publicou mais de 30 artigos e capítulos, vendo como esse outro conceito da verdade, do conhecimento, da interpretação, repensa muitas ideias no estudo das religiões. E do meu lado, eu estou puxando ele para as religiões afro-brasileiras. Um dia desses, talvez eu consiga trazê-lo para um terreiro para cá. Por enquanto, ele fica lá na neve. Então, duas ideias chaves, não tem muito tempo para entrar em detalhes, mas o errado, o primeiro aqui, imaginar que o significado é aquilo que a própria língua portuguesa coloca embutido na palavra significado. Tem o que faz a significação. E o que é o significado? Aquilo que é, passado do verbo, significado. Você não consegue fugir desse modelo visual na língua portuguesa. Está lá na palavra, significado. Quero fugir disso. Não é significado. Então, a ideia é que cada palavra corresponde ao mundo e o significado simplesmente faz a soma dessas pontes entre palavras e mundo. Essa ideia está errada. Então, outro modelo do Quine, do Davidson, é que o significado é uma rede de associações baseado nisso, aberto, flexível. Quer dizer, nunca vai ter o significado de nada. Só tem um jogo aberto de traçar conexões até um certo ponto e parar por aí. E sempre é possível debater, traçar mais, voltar. Afinal de contas, é isso que a gente faz. Quando você for pensando, é isso que a gente faz ao interpretar um texto, trabalho de campo, ou até uma conversa com um gringo sobre um café. Às vezes, o que a pessoa quer dizer com isso? A gente procura a referência no mundo? Não, a gente começa a cruzar com ideias, falou isso, mas falou aquilo. A gente vive na rede de significados. Então, referencialismo é essa ideia que o significado é baseado na representação. Palavra corresponde com o mundo, isso que é o significado. E o interpretacionalismo é, de certo modo, contrário, muito mais saudável para a pesquisa. O que é o significado? É aquilo que você consegue, nada mais do que isso. Você vai interpretando e você chega em certo ponto, isso é o significado, aonde você chegou. Pode não ser perfeito, pode ser errado, mas é isso o significado, aonde você chega. É o resultado da interpretação. Mas como fazer a interpretação? Esse slide é só para salientar o fato que faz um certo sentido, que a ideia que você cruza a palavra com o mundo
pressupõe que você já tem alguma ideia da verdade. Se os fatos são a base do conceito da verdade, você começa com o fato que o mundo é assim, para depois chegar na verdade, como é que você sabe que você escolheu um fato verdadeiro? Tem fatos verdadeiros e fatos falsos. Então você tem que ter a ideia da verdade antes de escolher o fato, que depois é usado para apoiar a ideia da verdade. Tudo parece cair aos pedaços com essa teoria. Então, pensando assim, se eu estiver conversando com uma pessoa numa mesa, sei lá, alguém da Dinamarca que não fala inglês, estou por acaso em Portugal, nunca fui para Portugal, mas eu gosto de imaginar. E estamos comendo um pastel de Belém, e a pessoa está com café, que é o açúcar. Eu não conheço a palavra dinamarquês de açúcar, a pessoa faz isso. Então eu passo o açúcar. Mas quando você está conversando sobre o papel da justiça e a ideologia progressista numa certa divisão de bem, vai apontar o quê, gente? Quando você fala de axé, do sagrado, da transcendência, da redução fenomenológica, vai apontar ao quê? O que é a coisa? Que o problema metodológico aqui, se a verdade é uma função da relação entre palavra e mundo, como é que a gente vai verificar quando essa relação está certa e quando está errado? Quando a pessoa fala a verdade e não fala. Bem, em caso de coisas empíricas, a gente dá uma olhada. Se está achando que está frio, eu estou achando que está quente. Então, pode ser relativo, a gente vai. Mas quando a gente está falando de coisas transempíricas, você não pode ver o axé. Você não pode pesar o axé. Você não pode cheirar o axé. Você só tem resultados no mundo. Você faz uma inferência na base disso. Isso é a teoria davidsoniana, holística interpretacionalista. Você tem que ter uma maneira independente, que não é a correspondência visual, para ter uma teoria adequada. Mas não pode existir isso. Um sexto sentido. Eu vejo a forma platônica que você não vê. E chega outra pessoa e fala, eu também vejo, mas não é do jeito que você está vendo, não. Minha cadeira platônica é verde. Não, realmente a cadeira platônica ideal é azul. Então, como é que você vai verificar essa meta-visualidade que você criou? Então, o problema da representacionalismo está muito bem criticado na filosofia. Claro que tem teorias mais elaboradas que eu nem conheço, mas meu amigo filosófico fala, tem gente que ainda defende essa visão. Eu não. Porque é o seguinte, tem muita gente falando, quando eu estudo religião, eu estudo a experiência religiosa. Eu afirmo que todos os misticismos do mundo são baseados na mesma experiência transcendente. Tudo bem, como é que você vai provar isso? Pode ter fé que todas as religiões são a mesma religião na sua base. Pode ter fé que um ascético hindu, um ascético budista estão tendo a mesma experiência. Como é que você vai provar isso? Qual que vai ser essa outra maneira que não simplesmente afirmar essa correspondência entre suas palavras? Não existe. Então, a Davidsoniana, essa metodologia, fala, a gente não tem evidência de dentro da cabeça da pessoa. A gente só tem as palavras, as ações, os objetos, as coisas empíricas. E a gente tem que lutar para chegar numa interpretação com isso. E a gente chega onde chega. Às vezes não dá certo. Você sai da conversa falando, eu não entendi o que essa pessoa está falando. É isso. A realidade é essa. A gente vive numa briga de tentar entender o outro sem garantia. E o representacionalismo é baseado numa mentira que tem garantia. E só vê se o gato está mesmo no tapete. Está no tapete, você tem 100% de fora, etc. Então, essa manobra epistemológica
de imaginar que além da relação entre palavras e mundo tem alguma outra maneira de confirmar é a transcendência da epistemologia. E destranscendentalizar a epistemologia quer dizer, para de fingir que você tem uma outra maneira de ver a correspondência. Esquece! Essa metáfora que o conhecimento é um espelho do mundo, que na sua cabeça você tem alguma maneira de ver a verdade, como se a linguagem não se intrometesse sempre, essencialmente, é uma ilusão, esquece. Então, destranscendentalizar a epistemologia quer dizer pegar algumas das várias teorias, mas a mais... Tem duas coisas importantes do Davidson que recomendam as ideias dele. Primeiro, ele elaborou quase um sistema. Filosofia da mente, filosofia da ação, filosofia da linguagem, baseado no sistema lógico. É muito completo o esquema dele. Segundo, tem uma dúzia da gente que trabalha com filosofia da linguagem na ciência da religião, e fora um Wittgensteiniano no meio, e um cara que tem um viés kantiano, todo mundo está trabalhando com Davidson. Então, a grande maioria de quem trabalha nessa fronteira entre ciência da religião e teoria semântica está trabalhando com essas ideias. Então, essas são ideias básicas dele. Então, aqui a capa de uma revista indiana, década de 30, 1931. Como é que a gente interpreta uma imagem? Interessante jogar assim, texto para imagem, para já ver melhor. E quando a aula que eu dou, que eu trabalho mais, como ler textos sagrados, é ironicamente uma aula sobre religião em filme. A gente lê imagens de filme para depois voltar. Agora vamos ler texto dessa maneira. Bem, essa imagem você não vai entender se não entender o discurso do Nehru, que nesses anos estava fazendo uma crítica da metáfora da mãe Índia, que ele falou uma metáfora muito passiva, ideológica. A gente precisa de uma metáfora assim. O trabalhador rural é a cara da Índia, não essa imagem bonita da deusa. Então, você não pode entender a imagem sem fazer essa ligação. Mas olha o tanto de prego nesse cadáver do campesino Cristo. Você não pode entender onde são colocados esses pregos. Você tem, entre outras coisas, eu imagino, eu não sei todos os detalhes, mas tem que conhecer um pouco do asceticismo hindu. Daí você começa a entender posicionamento mais dos pregos. E os pássaros é seca, é enchente, é praga. E o rótulo da imagem inteira é imposto. Então, como é que a gente entende? A gente entende de uma maneira que parece ser davidsoniana. A gente começa a traçar várias coisas. E é o conjunto dessas afiliações, essa rede semântica, que a gente consegue chegar numa interpretação. Como é que eu vou chegar a interpretar essa coisa? Eu vou interpretar que cada objeto tem a sua referência. E a soma dessas referências independente é o significado. Isso começa a fazer pouco sentido no contexto. Eu vou ter que entrevistar não só o pai de santo, mãe de santo, mas várias pessoas. Eles vão ter histórias diferentes. Eu vou ter que cruzar tudo isso e admitir que não existe um só destino na interpretação. Quer dizer, a ideia da representação é transcendental também na promessa de chegar na verdade absoluta. E essa maneira de pensar o que é o significado começa com o fato que não existe isso. Sim, existem interpretações melhores e piores. Se eu entrevistar um evangélico que chega nesse lugar, a interpretação vai ser muito fraca.
Se o interpretar é uma pessoa que começou nesse terreiro de Quimbanda 1 mês atrás, vai ser melhor do que o evangélico. Se eu entrevistar o pai de santo, que toca esse terreiro faz 20 anos, vai ser uma interpretação melhor. Mas também não perfeita, que vai ter muita gente no terreiro que tem outro relacionamento com esses objetos. Então, não existe a verdade, nem entre a gente. Uma ideia do Davidsoniana é que cada pessoa tem a sua linguagem e ninguém fala a mesma linguagem. Não existe falar com um amigo e traduzir português para o inglês é o mesmo desafio de interpretação, só que um é mais difícil, mas não tem distinção. Porque as associações de todas as palavras que a gente tem como indivíduos são formadas pela nossa experiência. O que eu achava que o orixá queria dizer era uma coisa, agora é outra. Mas mesmo a gente entrevistava pessoas nesses terreiros, falavam muita coisa diferente, contrário. Quem que está certo, quem está errado? É que todo mundo tem sua visão, sua rede de associações. Então, para a ciência da religião, tem várias implicações, impactos. Note que esse problema de interpretar texto já não existe com essa perspectiva, que interpretar um ritual, interpretar um espaço, interpretar um objeto, é a mesma coisa, o método é exatamente igual para interpretar um texto, traçar as associações semânticas. Então, essa ideia da filosofia do ritual não é uma coisa separada. A interpretação é igual. Também, tem muita gente que fala, sem ser iniciado, você não pode entender. Só o iniciado, só a pessoa que já fez a cabeça, entende a verdade. Não é assim. Tem uma interpretação mais profunda, sim. Mas não tem nenhuma linha assim. Então, essa ideia da redução semântica é uma coisa metodológica. É o seguinte, eu vou já pular essa descrição, mas é que se a gente está tratando de uma rede, a gente pode fazer recorte na rede. Então, se eu falar com uma amiga, a conversa pode ir longe. Não tem limite, praticamente. Alguma coisa eu não vou tocar, porque eu sei que divórcio era difícil, não vou falar sobre esse assunto. Mas quando você interpreta um ser humano com todos os seus planos de projetos, você não tem limite. Você pode começar... não tem aquele série de 3 filmes que o Ethan Hawke encontra a mulher lá em Paris, eles ficam conversando à noite, entendeu? 3, 4, não sei quantos filmes. Eles vão longe, que não tem limite na interpretação. Mas quando você vê um médico, primeiro tem um quadro assim social. A clínica está muito bonita, mudou aqui. E o seu filho está bem? Ah, então tá bom. Eu estou bem, meus pais visitaram. Onde é que você foi? Onde é que você vai viajar? Então tem um conversinho social. Depois, a conversa profissional. Está doendo muito aqui, doutor. O que você vai fazer? Mas se torceu, Diogo, daí de repente a conversa fica limitada, né? Mais enquadrada. No meio da conversa do joelho, você não fica falando da sogra. Daí quebrou a coisa. Mesma coisa quando você fala com o espírito na Umbanda. Então, estou falando com uma pessoa, assunto infinito, não tem limite. Depende da sua meta. É só conversa. Então é só conversa. Se você quer saber alguma coisa, depende da sua meta, mas não tem limite imposto. Conversando com uma médica, tem tipo parte social, parte profissional, não é nítida a separação. Eu já conversei com um médico conhecidamente brusco, rude. As pessoas não gostam dele, muita gente evita esse cara, que ele é muito... Eu acho ótimo, sou canadense. Não quero todo papo, que eu quero... Tá doendo aqui, faz alguma coisa, ótimo. Isso que eu quero. Mas o brasileiro quer aquela coisa pessoal. Tudo bem, vai num outro médico, eu vou nesse cara. Mas ele é médium umbandista. E o caboclo que incorpora nele é conhecidamente na região inteira o caboclo mais carinhoso, gasta mais tempo. Ele atrapalha o ritual
Sempre. Todo mundo está terminando, todo mundo está de volta na existência, e o caboclo está lá falando. Mas é o médico mais rude da cidade, é o caboclo exatamente o contrário. Como é que eu vou interpretar isso? Eu não tenho como interpretar isso muito bem, porque são contextos diferentes. É difícil de. Eu posso gerar uma hipótese freudiana do relacionamento difícil com a mãe dele, mas não tem como muito averiguar isso. É um fenômeno. Mas quando fala com o espírito, tem uma distinção nítida entre os assuntos que se fala de caboclo com preto velho e assuntos sociais. É o fato do ritual criar esses limites me ajuda a interpretar e me dá uma ideia metodológica do que seja a interpretação. Eu vejo isso quando falha isso. Uma vez a minha trajetória da existência para o caboclo era um pouco diferente, então eu já estava meio esquisito, eu não estava bem normal. E o caboclo perguntou para mim o que é, filho. Não, geralmente eu invento uma coisa, estou ansioso e tal, para ver como é que corre o ritual normal. Mas dessa vez eu estou preocupado com a eleição. Eu estava pensando na eleição no Canadá. E o espírito falou, e não só a brasileira, né? E naquele momento eu fiquei perdido. Pensei, com quem eu estou falando? O médium? O espírito? Porque tinha quebrado o roteiro do ritual. A minha pergunta não foi uma pergunta normal e nem a resposta do espírito. Então a gente já voltou no roteiro e já era tudo bem. Outra vez às vezes eu entrevisto os espíritos. Também geralmente não dá em nada porque não é o roteiro. Mas uma vez eu perguntei para a cabocla o que era o seu nome, me deu o nome. Falei, me conta a sua história. E a cabocla falou isso. O pai de santo não quer que a gente entre muito em detalhes, que eu estou só começando. Pensei, essa é a resposta de médium. Como é que o pai de santo manda no caboclo? E na cabocla, não. Aí eu fico confuso. Que cruzou, assim. A hierarquia da casa eu entendo. Mas que essa hierarquia seja reproduzida no nível dos espíritos, eu não estou entendendo. Tá, então, é fruto para mais entrevistas. Então, essa ideia da redução semântica é só um exemplo de essa ideia que vem diretamente dessa teoria semântica do Donald Davidson. Me ajuda na pesquisa. Ajuda de duas maneiras. Primeiro, eu fico mais claro na minha cabeça como é que eu vou chegar no significado. E segundo, me lembra que eu tenho que prestar atenção em tudo. Eu não posso chegar com aqueles preconceitos que eu aprendi no PhD, começar com doutrina. Tem que prestar atenção no cheiro, posicionamento nas roupas, na sala, nos objetos, tudo. Porque eu não sei aonde é que vão as ligações. Mas eu sinto o limite ritual. Então, interpretar Vale do Amanhecer é mais fácil, já tem um enquadramento. Mas interpretar esse lugar do lado de uma estrada de terra, perto de São João da Boa Vista, no interior paulista, é difícil de interpretar. Tem alguma coisa de catolicismo popular, não sei bem, Umbanda certamente, não sei. E quando os evangélicos chegam e quebram tudo, aí eu sei mais. Mas é porque está faltando essa redução semântica. Então, dentro desse quadro, que tudo mexe com tudo, eu chego com essa outra interpretação, tipo a minha conclusão mais robusta sobre a minha própria disciplina, que é que o motivo que é saudável começar com as religiões afro-brasileiras de prototipos é que o cristianismo impõe uma redução semântica na disciplina, no estudo da religião. O que é essa redução semântica? Se chega a um certo ponto e basicamente não, e além não é produtiva na interpretação. E isso que é a parte tóxica do papel do cristianismo como modelo de religião, cristianismo elite, doutrinal e geralmente evangélico.
é exatamente dizer, chegam na doutrina, é por aí que você para entender. Ritual é suplementar. Ou chegou na salvação de outro mundo, é por aí que você para entender. Mas eu quero ir além. Mas se eu começar com as religiões afro-brasileiras, é muito mais abrangente e muito mais fluido. Quer dizer, tem a sensação da interpretação real e produtiva que é essa de traçar as ligações semânticas. Interpretar uma religião afro-brasileira é interpretação de verdade. Interpretar o cristianismo é epistemologia transcendental, procurando aquela coisa do além. Então, por isso que essa ressonância, todas as partes de teoria, metateoria, filosofia, antropologia, etnografia, umbanda, kardecismo, está tudo começando a ter uma ressonância que também sugere que estou no caminho certo, que isso é o modelo de entendimento que estou desenvolvendo. Então, essa ressonância está certo. Então, parar por aí. Ver aqui a gravação.